Pessoal, no vídeo de hoje nós vamos ter dois assuntos. Em primeiro lugar, nós sabemos que recebemos um presentinho de Natal do Congresso Nacional, que foi a reforma tributária referente aos impostos sobre consumo. Em alguns anos nós vamos ser vitimados pelos tributos mais elevados do mundo nessa área de consumo. Mas na lei que foi promulgada, existia um prazo de 90 dias para começar a segunda fase da reforma tributária, que é sobre a renda. E os impostos devem subir ainda mais. Além disso, gente, eu vou tratar um pouquinho sobre robôs e inteligência artificial. Será que essas engenhocas vão tirar realmente os empregos de vários brasileiros e pessoas de outros países do mundo? Nós vamos dar uma olhada nas profissões mais arriscadas de perderem o emprego humano por conta dessas novas tecnologias. Algumas eu não concordo e eu acho que vocês vão concordar comigo que tem que discordar da inteligência artificial. Meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Bom, gente, como eu falei na introdução, no dia 20 de dezembro, o Congresso promulgou aquela reforma tributária que todos os deputados e senadores se orgulharam, mas é só para ferrar com a gente. O imposto sobre consumo, em princípio, pelo que falam as fofocas ao nível político do Brasil, vão a 27,5% alíquota básica. Alguns produtos vão ser menores, outros maiores, mas o básico é 27,5%. Você pega um bolo, divide em 4, mais de 1/4 desse bolo vai para o Estado só ao nível do seu consumo. Mas o pior é o seguinte, depois de prepararem meticulosamente essa chacada no nosso bolso, eles já estão antecipando ou já preveem ao nível legislativo o início da segunda fase, que é os impostos sobre a renda. Aí, olha só o início do discurso que estão querendo fazer a gente engolir. De acordo com um cálculo feito pela OCDE, que engloba os países mais ricos do mundo, a carga tributária de impostos diretos, que entra imposto de renda, por exemplo, aqui no Brasil é de 6,9%, enquanto a média desses países da OCDE, como eu falei, chega a 10,6%, enquanto o pico fica com a Dinamarca, 27,9%, seguido da Islândia, 17,4%, Nova Zelândia, 17%, Canadá, 16,7% e Bélgica, 15,2%. Lembrando, o Brasil, 6,9%. Qual é o recado subliminar que estão dando para a gente? Como tá, não vai ficar. Eles vão querer aumentar a carga tributária com a desculpa de corrigir distorções entre mais ricos e mais pobres. Mas se eles querem tributar a carga direta sobre a renda, por que aumentaram tanto, então, os impostos indiretos? Na verdade, eles querem aumentar os dois. O Brasil, apesar de ser um país que paga menos imposto de renda, de acordo com esse estudo da OCDE, é um dos quais, dentro desses países, a população é mais onerada com a carga tributária total, com o total de impostos que paga, exatamente pela grande incidência de impostos de tributo sobre consumo. Então, eles já aumentaram esse tipo de imposto para 27,5%, eles estão para avaliar ainda quanto vai ser, mas não vai ficar longe disso. Seremos os maiores pagadores de impostos sobre consumo do mundo e, ainda por cima, devem querer aumentar em pelo menos 4 pontos ou 4% do PIB a carga fiscal direta. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. A sociedade brasileira já foi derrotada nessa primeira fase de impostos indiretos. Ainda dá para brigar um pouquinho na regulamentação, mas se nós não tomarmos cuidado e permitirmos que o Congresso Nacional arbitre em cima dos nossos votos, e nós não votamos neles, nos deputados e senadores para isso, mas arbitre, entre aspas, pela legitimidade que nós concedemos a eles para nos representar, gente, o Brasil vai se consolidar como um grande flagelo. Eu vou falar o seguinte, as leis, elas existem para ser obedecidas. Não obedecê-las é crime ou contravenção, que é uma forma de crime mais leve. Porém, essa legislação ou as legislações, para serem obedecidas, têm que ser plausíveis. E a política tributária que o Brasil está construindo realmente não é nada factível de ser cumprida. Minha aposta é que, na medida em que essas medidas, essas ações de aumento de impostos forem se consolidando,
o brasileiro, ou uma grande parte dos brasileiros, vai procurar escapar da tributação da forma mais fácil e simples possível e normalmente consegue isso. Pena que com um achaque tão grande a nossa renda, a nossa riqueza da sociedade civil, daquelas pessoas que produzem e trabalham, efetivamente a única saída que eu estou enxergando, prática, vai ser o aumento da informalidade. Não que eu defenda ela, não defendo, mas em todas as experiências econômicas de excesso de política tributária, a sociedade acabou descambando para esse lado. Agora vamos para o segundo assunto do Fora de Curva. Questão de umas 2 semanas, a Tesla do Elon Musk, que tem a X, que é o antigo Twitter, tem a SpaceX, possui um monte de negócios dos mais inovadores do mundo, mas especificamente a Tesla mostrou ao público a sua segunda versão do robô que pretende vender no mercado. Eu dei uma olhada na apresentação, é muito interessante, apesar de andar um tanto quanto estranho, querendo parecer leveza, mas parece para mim outra coisa. A engenhoca lá mostrou uma enorme habilidade no uso das mãos e também interatividade com o ambiente. Ainda acredito que seja uma peça experimental, mas unindo sinceramente a robotização com a expansão fantástica que teve a inteligência artificial nesse 2023 ainda, existem especialistas que imaginam como isso vai comprometer as profissões do futuro. Quem será que corre o risco de perder o emprego ou a atividade por conta da evolução conjunta dos robôs da inteligência artificial? Aí tem um estudo norte-americano intitulado The Future of Employment, ou Futuro do Emprego, e um site também, Will Robots Take My Job? Será que os robôs vão pegar meu trabalho? O nome do site é essa interrogação. Não fui eu que fiz essa compilação, isso aí eu achei num site também agora brasileiro, Meu Valor Digital, e eles elencaram a partir daí as 10 profissões que podem ser substituídas por inteligência artificial nos próximos anos. Vamos dar uma olhada? Primeiro que eles citam profissionais de telemarketing. Eles falam que a possibilidade no futuro de automação total desse tipo de trabalho é de 100%. Eu já discordo. Nós temos várias experiências aqui no Brasil e no mundo e realmente todo mundo que lida com elas, lógico, pode ser melhor desenvolvida ainda, está de saco cheio das atendentes virtuais ou dos atendentes virtuais. O que acontece? Você já ligou para sua operadora de telefonia, de internet, procurando alguma coisa e conseguiu resolver algo um pouquinho mais complexo que o básico do básico, ou seja, pedir uma segunda via de fatura, se não falar com os atendentes? Existe sim processo de inteligência artificial que podem facilitar o atendimento, mas o ser humano, eu falo várias vezes isso, até pode se entusiasmar temporariamente com novas tecnologias, mas ele prefere continuar sendo um ser tribal, se comunicando e interagindo com outros seres humanos ou animais, não máquinas. E isso deve persistir nas próximas décadas, se não por vários anos. Então, profissionais do telemarketing, a meu ver, vão continuar existindo, apesar de que o acesso a eles, eventualmente, pode se tornar cada vez mais difícil, o que é lamentável. Depois eles falam dos contadores, com possibilidade de automação no futuro de 99% do emprego desse setor, e o risco dos robôs assumirem essa função 100%. Também discordo. Lógico que a inteligência artificial vai poder fazer toda uma estruturação contábil, vários lançamentos, algumas análises de balanço, porque são fórmulas que existem e estão disponíveis a qualquer um. Mas, gente, a profissão de contador não é apenas fazer lançamento e fechar balanço. Até eu me lembro que eu comecei minha profissão lá no Badesul, virou Caixa RS aqui no Rio Grande do Sul, depois virou Badesul de novo, era um banco no setor de contabilidade e a brincadeira com os estagiários na época era para eles procurar a chave de fechar balanço, mas são outras histórias. O fato é o seguinte, o contador ele tem que permanentemente está pesquisando a parte jurídica, a parte de legislação de impostos, especialmente, e isso vai mudando aqui no Brasil quase que diariamente, vamos ser generosos mensalmente com a nova reforma tributária, mas existe sempre margem para interpretações. A inteligência artificial, ela vai poder sim fazer, como eu falei, os lançamentos contábeis básicos e sofisticados,
mas provavelmente não vai chegar, pelo menos nas próximas décadas, a interpretar, resolver contradições de leis que vinham a surgir no futuro e que já existem agora no presente também. Então acho que essa previsão também é mais uma furada. Depois vem gestores de remuneração e benefícios. Isso aí eles consideram uma possibilidade de automação de 96% e o risco dos robôs assumirem o emprego desses gestores 41%, bem menor. Questão é a seguinte: se nós temos um plano, se uma empresa tem um plano de cargos e salários formalizado, baseado em resultados objetivos, é uma coisa fácil de substituir uma pessoa pela inteligência artificial. No entanto, a produtividade ela vem se tornando, por um lado, cada vez mais subjetiva. E avaliar essa subjetividade, que é o que realmente gera valor agregado para uma empresa, não vai ser papel de uma máquina, não vai ser papel de uma inteligência artificial ou as duas juntas no robô. Vai ser ainda uma decisão humana. Então, previsão novamente furada. Recepcionistas. A possibilidade de automação 96% e o risco de robôs assumirem esse trabalho 93%. Realmente isso aí até pode ser, mas eu sou um pouquinho conservador. Vocês preferem conversar com uma cara de lata, tipo o robô do Perdidos no Espaço? Ou, no meu caso, com uma menina jovem, bonita, agradável, que ri das piadas bobas que a gente faz? Retomando, gente, o ser humano é um ser social, não quer ficar batendo papo com máquina. Alguns até gostam disso como um fator de novidade. Claro, a novidade sempre é legal, mas depois enche o saco e aqueles que oferecerem um atendimento personalizado, evidentemente vão ter vantagem competitiva. Os carteiros, a avaliação é que a automação chega a 94% e a possibilidade dos robôs assumirem 95%. Pelo menos os serviços básicos de entrega de carta, eu acho que nem existe mais carta, mas encomendas, a não ser eventualmente encomendas muito frágeis, muito sensíveis, que exijam uma manipulação mais sofisticada, vão ser feitas por humanos. A maior parte das entregas provavelmente vai ser drones munidos de uma boa inteligência artificial. Revisores de texto, possibilidade de automação 84%, risco de robôs assumirem esse posto de trabalho 100%. Concordo e discordo. Acho que para textos básicos tudo bem, a maior 99,9% dos textos. Tradução também acho que entra nessa pendenga, mas existe, especialmente na questão de tradução, especialmente na subjetividade de cada língua, especialmente o português, que é muito, mas muito subjetivo, existe sim a necessidade de uma sintonia fina, porque a inteligência artificial pode acabar tirando, em nome da objetividade, o sentido de vários textos, como eu falei, mais subjetivos, mais contemplativos. Para a arte escrita, eu não vejo substituição. Depois, especialistas em suporte de informática, possibilidade de automação 65%, risco de assumirem o trabalho, dos robôs assumirem o trabalho 52%. Acho que está adequado, tem vários diagnósticos em computadores feitos por outras máquinas, sistemas de recuperação de software, enfim. Existe sim muita inteligência artificial e robotização nesse setor. Porém, é claro que a mão humana vai continuar sendo necessário, inclusive para consertar desastres maiores feitos nos computadores, como, por exemplo, um certo Eduardo Starosta, que alguns meses atrás derrubou café no teclado do computador. Foi uma fiasqueira, gente, eu tive que levar numa manutenção, deixaram alguns dias dentro de uma pasta química para conseguir consertar o computador. Duvido uma máquina fazer isso. Vendedores de publicidade, eles colocam como possibilidade de automação 54% e o risco de robôs assumirem o trabalho 52%. Só as coisas mais básicas. Imagina, eu posso pedir para o ChatGPT faça uma peça publicitária favorável fora de curva. Provavelmente, não sei se é a versão atual, mas uma futura versão, vai conseguir fazer uma coisa tacanha. Mas será que essa coisa tacanha, se não tiver os meus insights, vai conseguir sensibilizar as pessoas que eu quero atingir? É muito pouco provável, porque a mente humana e a mente social do ser humano é uma coisa muito dinâmica, não é um normalismo, não é uma mesmice. Nós estamos, como pessoas e como sociedade, sempre mudando, trocando de conceitos como se troca de roupa. E nesse ponto, a inteligência artificial e os robôs saem correndo atrás da gente. E finalmente, vendedores do varejo.
A possibilidade, segundo eles, da automação é 92% e o risco de robôs assumirem o trabalho de vendedor é 66%. Eu diminuiria drasticamente esses percentuais. A possibilidade de automação eu deixaria com 70%, 60% em certas atividades, certas rotinas, e a robotização, lógico que quando surgirem os primeiros robôs vendedores, como você me fala, vai virar moda. Mas depois vai se encher o saco. Com quem é que você vai querer bater o papo para comprar uma roupa nova, um computador, uma televisão? É com uma máquina que vai estar preparada, e você sabe que vai estar preparada para responder o mais conveniente para lhe vender esse equipamento, esse produto, ou com uma pessoa que eventualmente pode lhe dar novas ideias, pode até criticar o que você queira comprar para você ter um melhor serviço, uma melhor satisfação como cliente. Gente, repetindo, algumas rotinas sim, mas a essência não. Em resumo, o ser humano, pelo menos é o que eu acredito, continua sendo, como já falei, um ente, um ser social, um ser tribal. A gente quer interagir e não é interagir com um cara de lata que vai responder o que está programado. Quer ouvir o improviso, quer se surpreender, quer ter novidades. E isso, especialmente robôs e também inteligência artificial, não são mais capazes de uma mente medianamente fértil. Era isso por hoje, gente. Espero que vocês tenham gostado dos assuntos. Se gostaram, não esqueça do like, do compartilhamento. E aqueles que estão assistindo Fora de Curva pela primeira vez, eu faço meu convite para inscrição no canal. Gente, um abraço a cada um de vocês. Até breve. Tchau, pessoal.